seja eu, deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Anoitece e amanheça eu, beija eu, beija eu, beija eu, me beija, deixa o que seja seu. Então beba e receba meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo. Deixa, eu me deixo, anoitece e amanheça. Seja eu, deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu. Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick. Eu estou aqui com a minha convidada, a psicóloga Sara Laurentino. Ela que é psicóloga comportamental, formada pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduada em terapia analítica comportamental pelo Núcleo Tríplice e pós-graduada em terapia, aceitação e compromisso pelo Centro Brasileiro de Ciência Comportamental Contextual, a CECONT. O seu trabalho é focado em amor e relacionamentos em si. Mesmo. Pensando nessa questão, nosso tema de hoje é sobre melhorando o seu relacionamento. E pensando nessa questão, brigas no relacionamento são normais em si. E são importantes para a questão de imposição de limites, alguma coisa não está certa dentro do relacionamento. Seja ele relacionamentos amorosos, familiares, amizade em si. Todo tipo de relacionamento. E pensando nessa questão, Sara, quando algo nos incomoda no parceiro em si, é comum a conversa virar uma briga, né? Porque, como eu disse, alguma coisa pode incomodar, por exemplo, o meu marido não está ajudando muito em casa. Aí você acaba brigando com ele. Opa, me ajuda mais um pouco em casa e tudo mais. Pensando nessa questão, como podemos expressar uma frustração de um jeito que faça a outra pessoa querer nos ouvir e resolver, em vez de se defender em si? Boa. Oi, Carlton. Oi, ouvintes do Carlton. Primeiro, queria agradecer o convite. Fiquei muito empolgada, porque eu sou uma heavy user de podcasts. Então, fiquei, legal, participar de um podcast também. E aí, te respondendo, Carlton, 90% das perguntas que você fizer para um psicólogo, ele vai começar te dizendo depende. Porque realmente depende mesmo. E aí, pensando em como comunicar que você está chateado e aproximar da pessoa, isso vai variar de acordo com as sensibilidades de cada pessoa do casal. Porque, por exemplo, se eu e você estamos num relacionamento e eu vou te pedir ajuda, dizer para você, meu bem, eu estou muito cansada, eu preciso que você me ajude, pode funcionar. Mas também, se for uma sensibilidade sua ouvir o meu cansaço e você encarar, tá? Ela tá dizendo que tá cansada, eu não acho que ela tá cansada. Cansada tô eu, será que ela não percebe tudo que eu faço em casa e eu ajudo, eu trabalho fora e eu não sei o que, eu passo não sei quantas horas no trânsito. Mesmo eu escolhendo com muita delicadeza as palavras, pode ser que a outra pessoa receba o que eu tô falando, porque toca numa sensibilidade. Então, cada casal vai ter que entender que palavra é sensível ali. Mas, se a gente pudesse usar uma regrinha aqui geral para ficar mais fácil essa comunicação, é bom você sempre começar com eu. Eu estou me sentindo cansada, então eu estou precisando que você me acompanhe. Eu estou me sentindo sobrecarregada, então eu preciso que a gente divida de novo essas tarefas de casa. Você começar com frases que descrevem o que você está sentindo, gatilha empatia na outra pessoa, né? Nossa, ela tá se sentindo assim. No lugar de chegar e dizer assim, você não me ajuda. Você me sobrecarrega. Porque, embora seja verdade, tipo, você não tá mentindo, mas é como você falou, não vai ser bem recebido. E aí não vai haver uma conversa. E eu sei que é pedir muito da pessoa que tá magoada, que ela
não esboce a sua mágoa do jeito que a gente aprendeu culturalmente a fazer, que é apontando o outro, né? Mas quando a gente foca nesse apontamento, a gente não consegue criar um diálogo. É melhor se a gente começasse falando sobre a gente mesmo. Isso é verdade. Gera mais empatia, vamos falar. Que você fala, você não me ajuda aqui em casa, ou você não me dá flores, ou não faz o que eu quero, sabe? Exato. Vira um apontamento dito na cara, né, em si. E de cara a outra pessoa vai se defender pensando assim, pera, é muito rápido o que acontece na nossa cabeça, tá? Você tá dizendo que eu não te dou flores, mas eu te dei isso, 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 isso. Você tá dizendo que eu não te ajudo em casa, mas eu fiz isso, isso, isso. Vira um, tipo, eu quero me defender, né? Se você tá me atacando, eu vou querer me defender. E aí não tem espaço para conversa mais. Isso é verdade. Isso é ruim. E pensando nessa questão, uma das coisas que a melhor forma de você demonstrar que ama a pessoa, muitas das vezes é ouvir ela, em si, na reclamação dela, né? Igual ouvir e pensar, opa, tem uma coisa errada. Será eu posso mudar então? Será que ela quer flores, esse buquê? Opa, eu posso tem mais uma frequência de dar um buquê, algum presentinho, uma cartinha e tudo mais. Ou posso ajudar mais em casa também, nessa questão. Exato. E raramente não, tu tá exagerando, mas muitas vezes a gente tá falando, você não me dá flores, mas o que a gente tá querendo dizer é, eu não me sinto vista, eu não me sinto amada, eu não me Verdade. sinto cortejada por você. A gente tá dizendo, você não me ajuda em casa, e o que tá querendo dizer eu te vejo ter tempo para fazer suas coisas e eu não tenho tempo porque eu estou fazendo as outras. É a mesma coisa quando a gente está falando de, não só, que eu falo muito da perspectiva feminina, né, porque estou me colocando nesse lugar, mas homens também dizem coisas tipo assim, você não vê o meu valor, você não me valoriza, você não reconhece tudo que eu faço pela gente. Então, isso é o que ele quer dizer quando ele fala, mas eu fiz várias outras coisas, né? Ele tá falando de uma dor dele também, que é o do não reconhecimento, né? Então, é o que eu faço muito nas sessões de terapia. Tá bom, você tá reclamando, você tá falando das flores. E o que é que tem por trás disso? Porque, tá, se ele te der flores agora, vai resolver? Não vai. Você tá buscando um sentimento. Qual é o sentimento que você tá buscando? Porque aí vai dar para outra pessoa, mas. Porque senão você concorda comigo, cara, que vira uma receita de bolo. Então quando ela estiver triste, eu dou flores. Aí mais lá na frente, ela tá assim, meu Deus, tudo esse homem me dá flor, sabe? E Verdade. aí ele tá lá preso na ideia do, não, mas ela disse que queria flores. Então, quando a gente bota o sentimento, abre um guarda-chuva, um leque, na verdade, de, tá bom, se eu me sinto amada ganhando flores, e quando ele lava a louça, e quando a gente janta fora, e quando eu tô chorando, porque eu tô frustrada com o trabalho, ele me abraça, assim, tem várias possibilidades, né? Parece que nada tá suficiente, né? Aí você disse. Ganhou flores, aí ganhou flores. Tá me dando muitas flores e tudo mais. Porque não foi porque não eram as flores, né? Era o sentimento. E foi muito legal você falar isso, porque também tem esse outro lado do. Vamos chamar de insatisfação crônica. A pessoa tá Ah, assim, tá, mas não era isso, era outra coisa, eu queria outra coisa. Então, quando a gente não tem essa clareza também do que é que faz a gente se sentir amado ou amado num relacionamento, a gente tá buscando sentir isso. E aí a gente fica, tá, o problema são as flores. Check nas flores, não senti isso. Então o problema é isso aqui. Check nisso aqui, não senti amor. E aí você fica. Você se sente chata também, ou chato, né? De pensar, mas por que é que eu não tô sentindo o que eu deveria sentir? Provavelmente porque tem mais coisa, além do. Não são só as flores. E também porque você pode estar com um ideal de essa é a única maneira de ser amada, né? Eu vejo no TikTok que eu vi no TikTok. Se o seu marido, se a sua esposa não faz essas coisas por você, é porque ela não te ama. Aí a pessoa fica pronto. É não isso. me amo Não me ama. mais. Então vamos lá, vamos rever. Nossa, tá tudo errado e tal. Mas quando você vai ver, tá, essas coisas não acontecem, mas se você pedir, elas vão acontecer. Tem outras coisas que fazem você se sentir amado. Você tá querendo melhorar o seu relacionamento ou realmente tem um problema? Você tá numa vibe, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, são muitas camadas pra gente entender num relacionamento.
Principalmente os que chegam na clínica, né? Porque também o meu recorte, ele é bem específico, né? É de quem chega na terapia de casal. Então, as questões, elas estão mais profundas, de fato. Uhum. Já estão precisando de uma intervenção ali, né? Geralmente. E, como você disse, né? Muitas das vezes essa insatisfação crônica é muito pelos narcisos, né? Da pessoa, pela falta em si. Preencher esses vazios que ela está sentindo esse sentimento, né? E muitas das vezes o outro parceiro ele não tem um roteiro assim de como tratar aquela pessoa, né? Bola de O cristal, né? importante, uma bola de cristal. O importante é a outra pessoa que tem essa insatisfação comunicar em si, o que está acontecendo, o sentimento dela, né? Eu fiquei curiosa quando você falou sobre parece que nunca está satisfeito. Me explica mais do que tu queria dizer nessa hora. É porque a idealização, né? Como você disse, o TikTok nunca tá satisfeito, porque sempre quer mais, né? Igual, se ele me dá flores, outra pessoa dá flores, faz uma festa, tudo mais, sabe? Entendi, Essa entendi. questão. Tem que haver um alinhamento mesmo, né? De expectativas, de. Sabe que essa é uma outra coisa comum? Como eu posso explicar meu pensamento? Você não faz as coisas como eu acho que deveriam ser feitas. Tem um livro, Compaixão nos Relacionamentos. E aí tem uma parte que ele fala isso, assim. Você vira um parceiro que cria uma régua tão alta, né? Às vezes tem isso, assim, tem um benzinho que é mais exigente, vamos dizer assim. Você é tão exigente em tudo que a outra pessoa tá sempre fazendo o esforço, mas nunca tá 100%. Nunca tá 100%. Nunca tá. O que vai acontecer a médio e longo prazo? Por que eu vou entregar isso? Tipo, por que eu vou usar todo o meu esforço para entregar isso que nunca vai estar aqui? Eu vou entregar só isso aqui. Porque eu entregando isso aqui, não é isso, e eu não chego, então dá uma sensação de, tipo, desistência. E aí o benzinho exigente fica mais exigente ainda, fica cobrando mais ainda. Nessa perspectiva, a gente precisa fazer um alinhamento do isso aqui que você está pedindo realmente é demais? Pergunta número 1. O seu benzinho está realmente fazendo o esforço para te encontrar aqui e não está conseguindo por quê, né? Para a gente também conferir se está havendo esse esforço. A percepção dos dois desse esforço. E o que é essa régua? Essa régua são realmente coisas que são importantes e negociáveis para você, ou você não está enxergando que a tua régua está aqui e nesse quesito o teu benzinho está indo até aqui, mas no outro ele está chegando na sua régua, porque às vezes é uma questão de perspectiva. E eu não estou falando aqui no sentido de, eu vou me resignar, porque ele é maravilhoso, porque ele não me bate. Não é isso, né? Não é nesse. Ou então, a minha esposa é maravilhosa, porque ela pode até. Eu posso até não me sentir amado por ela, mas ela cozinha muito bem. Não é nesse sentido da gente se contentar com o basiquinho, mas é da gente perceber o esforço para o outro. Eu estava numa supervisão uma vez com uma professora e ela citou um caso que ela atendeu que. Ela citou porque ela apresentou em congresso, importante dizer isso, né? Senão era antiético. Ela virou um trabalho, ela estava ali contando pra gente, então também não é antiético eu compartilhar aqui. Que o esforço para a pessoa de contato físico, fora de estar dentro de casa, era muito grande. Essa pessoa tinha as suas questões com relação a muitos abraços, muitos beijos, quando estava em público. Relacionamento heterossexual não era uma questão do preconceito mesmo. Então, por exemplo, nesse caso, colocar a mão no joelho da outra pessoa, enquanto eles estão no cinema, é muito. Entende? Então, para mim e para você, talvez não fosse muito abraçar essa pessoa no cinema, dar um beijão no nosso benzinho no cinema. Mas para esse casal era. Então, botar a mão, tava uma pessoa assim, suando frio, porque botou a mão na coxa, e a outra tava assim, meu Deus, não acredito. Uma mão na coxa, tipo, me abraça, não sei. Então, essa outra pessoa tava sempre pedindo mais, e a gente entende, claro, tinha ali um desejo de mais conexão, mas a gente precisa encontrar com esse, eu tô vendo o teu esforço, como é que eu torno mais fácil para que da próxima vez a mão na coxa seja, na verdade, um abraço. Ou segurar a minha mão, né? Haver esse encontro. E a empatia, a compaixão é a via mais, pelo menos que eu mais uso, né? De tornar o que é sensível para você. E você sabia que era assim que seu benzinho se sentia?
A outra pessoa às vezes diz, não, não sabia, tô sabendo agora. E isso vai mudando um pouquinho a maneira como eles se veem e se aproximando mais. Isso é verdade. Faz sentido? Faz sentido, essa questão da compaixão, perceber o esforço do outro é super importante. E num relacionamento, só um esforçando também não é algo legal, né, em si. Não funciona, né? Não Acaba logo. funciona. Fica sozinho, né, nessa questão, Exato. né. E muitas vezes também acabamos nos comunicamos mais pelo que fazemos do que pelo que dizemos em si. Ou seja, a gente faz gestos, como você disse, né? É um abraço, é um carinho, sabe? Pelo toque físico, né? Ou também por gestos de atos de cuidado. A linguagem de atos de cuidado, né? Igual ajudar a pessoa em questões da casa, jardinagem, ou do trabalho, em outras questões em si, sabe? Pensando nessa questão, como perceber e valorizar os pequenos gestos do dia a dia, que são, na verdade, tentativas silenciosas do nosso parceiro de se conectar, muitas das vezes. Ai, que pergunta bonita, cara. Então, sabe quando a gente era criança, que os nossos pais diziam assim, que existiam 3 palavrinhas mágicas, né? Por favor, com licença, obrigado. A gente precisa voltar a exercitar isso nos relacionamentos, porque reconhecer esses pequenos gestos, primeiro que reforça, a pessoa volta a fazer. E esse reconhecimento, ele não precisa ser extraordinário. Assim, é tão pequeno quanto o gesto, pode ser nosso reconhecimento. Em que sentido? Se eu tô enchendo a minha garrafa de água, e eu pergunto, amor, você quer que eu encha a sua também? E a pessoa diz, eu quero sim, obrigado. Isso já, tipo, esse obrigado já é reconhecimento. Eu lembrar de encher a minha garrafa e oferecer também para o meu esposo é também um ato de cuidado e de reconhecimento. Então, é pequenininho e a gente vai conseguindo se conectar. Uma coisa que eu peço muito para os casais que eu atendo é mantenham-se gentis, mesmo quando vocês estão chateados um com o outro. Porque isso vai fazer vocês voltarem a conversar mais rápido. Eu estou extremamente magoada e eu vou encher a minha garrafa e a sua. Você viu que viralizou um tempo desse no TikTok, assim, amor, você tá com raiva de mim porque você não botou a pasta de dente na minha escova também? E até eles brincam, né? O casal brinca com isso porque era realmente apenas um esquecimento. É esse tipo de coisa pequenininha que vai fazendo a gente se reconectar. Então, voltando para responder a tua pergunta com mais clareza, o reconhecimento tá em você falar mesmo. Eu percebi que você fez tal coisa. Alguém puxou uma conversa difícil? Obrigada por ter puxado a conversa difícil. Talvez eu não conseguiria, né, fazer esse movimento que você fez pela gente. É também depois de uma briga, depois de uma discussão longa, que vocês chegaram num ponto em comum, você dizer obrigada por ter conversado comigo. Obrigada por ter ficado aqui. Eu sei que foi desconfortável a gente estar conversando sobre isso. Você pede para o seu benzinho fazer alguma mudança, você reconhecer. Por exemplo, eu gosto de dar exemplos meus para não expor, obviamente, ninguém que é próximo a mim e nem consigo pensar em filmes, né? Mas um exemplo. O meu marido sempre falava que quando eu terminava de banhar e tipo, usava condicionador, creme, não sei o quê, o rodo ficava deslizando. Porque eu passei o rodo no banheiro com a mão suja do creme que eu finalizo o cabelo, no cabelo cacheado, né? E aí, uma vez ele falou pra mim, com muito carinho, assim, amor, eu acho tão incômodo, eu vou pegar o negócio tá deslizando, me dá uma agonia. Aí eu assim, poxa, amor, não, verdade, tá bom, vou prestar atenção. Na outra vez que eu fui tomar banho, eu me lembrei, então quando terminei de lavar o cabelo, eu enxaguei minha mão, daí eu peguei o rodo, terminei de finalizar o cabelo, né? Aí eu peguei o rodo e passei o rodo no banheiro. E aí, depois, no mesmo dia ele foi tomar banho, pouco tempo depois, e ele veio pra mim e falou assim, ai, amor, eu vi que tu coisou o rodo, ajeitou lá, né, obrigada. Isso é tão bom, é tipo, ele percebeu o meu esforço. Eu realmente estava ali pensando sobre quando terminar, eu vou, para poder não incomodar ele. E a mesma coisa eu faço com ele, assim, às vezes ele tranca a porta aqui do corredor daqui de casa, e eu fico, toda vida que eu vou trancar a porta no final da noite, a chave tá pro lado de fora. É muito besta, mas eu preciso tirar a chave do lado de fora, botar do lado e trancar a porta. E aí eu falei pra ele, ai amor, isso me incomoda muito. E aí agora quando eu vou fechar a porta, que ele tá lembrando de botar a chave pra dentro quando ele abre a porta, né, ele não botar pro outro lado, eu agradeço também, amor, valeu, tu lembrou. Até que
eu vou precisar agradecer isso todo dia, ele vai precisar agradecer toda vida que eu limpar o rodo? Não. O fato dele ter feito isso uma, duas vezes já faz eu me sentir tão vista, ele percebeu o meu esforço, faz ele se sentir visto, porque eu percebi o esforço dele, que isso se mantém na relação. E isso se mantém de maneira que se um dia eu esquecer de coisar o rodo, no dia que ele esquecer de trocar o lugar da chave, eu não vou chegar para ele, porra, de novo, não sei se podia falar palavrão. Né? Mas ele não vai ficar, ai, que saco, tu esqueceu. Não, ele vai dizer, poxa, hoje ela esqueceu, mas todos os dias ela lembra. Hoje ele esqueceu, mas todos os dias ele lembra. Então, você vai criando uma outra flexibilidade na relação também. Dá pra gente agradecer nessas pequenas coisas mesmo. E eu sei que a gente tende a pensar assim, mas isso não era sua obrigação? Aqui a gente divide as tarefas. Ele, por exemplo, ele lava a roupa e eu lavo os banheiros. Eu não preciso que ele diga toda vez que eu lavar o banheiro que o banheiro tá cheiroso. Ou eu não digo para ele toda vez que ele lava a roupa que a roupa tá cheirosa, mas eventualmente a gente fala sobre isso, né? Quando eu lavo o banheiro, eu digo, nossa, amor, adoro quando o banheiro tá limpinho. Ele fala, ai, amor, eu também. E aí é nisso que a gente vai reconhecendo o esforço um do outro, né? Em parênteses, eu vou dar muitos exemplos do meu relacionamento de novo, não porque é perfeito, ideal, as pessoas tinham que, meu Deus, vou olhar para a Sara e vou fazer exatamente o que ela faz, mas é porque eu não quero expor outras pessoas, então eu vou expor a mim mesma, que eu tenho controle do que eu tô falando, né? Melhor. Em si. Como você disse, né, trazer essas coisas básicas, né, no dia a dia, que a gente às vezes esquece por conta, vai no automático, né, a relação, porque quando duas pessoas conhecidas em si, a gentileza acaba diminuindo também em si, acaba. Porque já conhece um ao outro, né, geralmente. Isso pode acontecer. E, como você disse, né, falar uma vez obrigado e já reforça pra pessoa, né. Tá bom, se ela gostou, eu vou fazer de novo. Né? O meu marido fala assim, eu queria que tu não tivesse me ensinado o que é reforço positivo, que agora quando tu faz isso, eu sei que é isso que tu tá fazendo. Eu falei, eu também sei quando você tá fazendo isso comigo. Usando as próprias armas. Exatamente. Isso é bom. E muitas das vezes também, num calor de uma discussão, parece que o corpo desliga em si. E a gente quer muitas vezes ou atacar ou fugir, né? Apontar dedo na cara, às vezes fala mais alto do que devia em si, ou às vezes até tem alguns xingamentos em si, né? Ou fugir também da discussão, adiar sempre a discussão em si, né? Pensando nisso, existe um momento certo de parar a briga para não dizer coisas que machucam em si? Como fazer essa pausa sem magoar ainda mais? Eu acho esse um tema assim, a gente podia fazer o episódio inteiro só sobre isso, sobre o que é parar de piorar, como é que a gente usa esse time out, assim, tá? A gente vai dar um tempo na conversa, mas em que momento a gente volta? Porque isso vai depender muito de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, se eu sou muito ansiosa e você não é, o time out pode ser, tipo assim, para mim, 1 hora esperando pode ser, assim, o inferno na Terra, e para você pode ser 1 hora em que você está se organizando para a gente voltar para a conversa. Então, é o tipo de coisa que no mundo ideal se conversa antes. Tá, num dia que a gente discutir, como é que você funciona? Quando você discute, você gosta de passar um tempo, você quer resolver tudo na hora? Como é que a gente faria? O quão você está disposto a encurtar o seu tempo para se encontrar com a minha ansiedade? O quanto eu estou disposta a lidar ali com a minha angústia enquanto eu espero o seu tempo e tudo mais. Porque parar de piorar é a primeira coisa que a gente tem que fazer numa discussão. É como se fosse a redução de danos. Então, geralmente os casais conhecem o próprio ciclo de discussão, né? Eu sei que quando é que a gente começa, eu sei qual é a palavra, ou qual é o tema que eu toco que vai fazer doer mais, e a gente vai na intenção mesmo, né? Quanto mais próximo a gente é de alguém, mais íntimo, mais a gente sabe onde dói. Então, às vezes, no meio da discussão, a gente se sente tão magoado que a gente quer devolver o incômodo. E aí é aí que piora. Então, é uma primeira coisa para você perceber o que é que o seu benzinho diz que quando aquela palavra, aquele gesto, aquela expressão facial chega em você, a tua vontade de devolver assim,
200 vezes pior. Ah, você me magoou, pois eu quero que você se magoe mais ainda, porque aí é o momento de parar, né? E, por exemplo, esse é uma primeira ideia, você parar no momento em que você se sentiu muito magoada, e aí você diz, agora você falou uma coisa, que se a gente continuar a discussão, eu não vou te dizer coisas gentis, então a gente vai parar aqui. É uma ideia, porque, inclusive porque o seu benzinho pode pensar, puta merda, realmente eu falei aquilo de novo, né? Então deixa, uma coisa importante. Se você é a pessoa que está chegando com as acusações, e se você já sabe que você quer conversar uma coisa difícil, rever na sua cabeça, ó, eu estou planejando contar isso assim, 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 assado. Tá, essa palavra eu não posso usar, porque essa palavra vai, né? Não é mais uma redução, mas uma prevenção de danos. Não deu certo. Você está no meio da discussão, você planejou não usar a palavra, mas você usou. Na mesma hora você fala, ok, eu percebi que eu usei uma palavra aqui, eu vi pela sua expressão que o que eu falei agora foi pesado, eu retiro o que eu disse. Se você quiser, a gente dá uma pausa, a gente retoma depois a conversa. É um jeito de parar de piorar. Isso porque a gente está falando de relações em que há um nível de saudabilidade. Nunca usem, pelo amor de Deus, quem está ouvindo, nunca use o que eu estou falando para relacionamentos em que há violência de alguma natureza, porque não é tão simples assim, não vai funcionar, eu não recomendo nem que a relação continue, tá? Mas deixando isso de lado. E aí, beleza, você parou de piorar, aí a gente chega na parte do time-out. Não é justo com a pessoa que começou a conversa, e nem com a pessoa que não estava sabendo que a conversa ia acontecer, por exemplo, ou se é os dois que estão discutindo, que você pare o assunto e depois pense, ah, não, deixa, isso passou, a gente não precisa retomar. Precisa sim. Porque tá bom, passou hoje, mas e na próxima, vocês vão lembrar de alguma coisa dessa discussão. E aí isso vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém lembra mais como foi que começou. Você fica, né, tentando voltar. Não, mas eu fiz aquilo porque naquele dia, e aí depois não tem fim. Então, retoma, por menor que seja. Fiquei muito, principalmente se são casais que discutem com frequência. Fiquei muito puta que você deixou a chave para fora da porta aqui. E aí a gente transformou aquilo numa grande discussão. No dia seguinte você volta e fala, ó, vamos falar sobre aquilo de novo, da chave? Eu acho que a gente podia organizar assim, eu acho que você pode se lembrar desse jeito. Volta nesse tema. Até porque é pouco provável que a discussão seja sobre a chave de trás da porta. É muito provável que tenha outros sentimentos aí, outras mágoas maiores que vocês não estão conseguindo resolver. Isso é importante também, porque se você quer que o seu tempo, se você é a pessoa que precisa do tempo, né, para pensar, se você quer que o seu tempo seja respeitado, você precisa respeitar que aquela outra pessoa quer que a conversa tenha um fim. Quer que a conversa tenha uma conclusão. Então você vai, tá, você respeita o meu tempo agora, eu me organizo e depois a gente volta a conversar, porque daí eu respeito que você quer que essa conversa tenha uma resolução. Porque senão, numa próxima, essa pessoa que esperou o tempo vai ficar, não vou esperar tempo não, a gente vai conversar agora, porque senão você vai deixar passar e a gente não continua. E aí escalou de novo, né? Então, o casal pode inclusive combinar, eu preciso de 24 horas, eu preciso de 12 horas. E a gente retoma esse assunto. A gente vai dormir chateado mesmo, para com essa ideia de que não pode dormir magoado, pode dormir magoado sim, às vezes é melhor que dormir magoado, mesmo que a noite seja ruim, e que converse no outro dia para não piorar as coisas, né? E aí tá bom, no café da manhã a gente conversa. Ou então não, a gente conversa no final do dia, porque amanhã eu tenho uma reunião difícil de manhã, eu não quero voltar nesse assunto. Ok, mas a gente conversa, a gente volta pro ponto. É assim que você demonstra que você se importa com essa relação a ponto de tolerar o desconforto de voltar a falar sobre aquilo. Porque senão, não existe, gente, essa relação superficial. Não, a gente nunca briga. Que estranho que vocês nunca discutem, né? Assim, eu entendo você dizer para mim que vocês nunca quebram pau, ótimo, mas vocês nunca trabalham em questões difíceis, vocês nunca têm discordâncias, vocês nunca ficam magoados com uma coisa ou outra, que ser humano evoluído, né? Assim, eu não conheço. Verdade. Essas combinações são muito importantes para outra pessoa não gerar ansiedade nela, não gerar. Que tem a questão do apego ansioso também, do apego evitativo também, nessa questão também, né? Que é super importante em si. E muitas das vezes também, algumas das brigas que acontecem são, na verdade, algumas feridas do passado, né? Que cada um carrega.
antigas. E não exatamente sobre o assunto da discussão em si, né? Como o casal, por exemplo, pode aprender a identificar quando o conflito do presente está, na verdade, sendo essas dores do passado de cada um em si. Ah, que pergunta boa. Na terapia, o que que eu faço para saber isso, né? A Uhum. gente tem sessões individuais, a gente tem a sessão com o casal, às vezes é mais de uma, depende do. E aí a gente vai para as sessões individuais. Nessas sessões individuais, eu procuro entender a história de vida. Como é que o que que você aprendeu sobre o amor? Como é que foi sua infância? Como é que eram seus pais e tudo mais. A partir dali eu consigo ter uma hipótese, né? Uma certeza só pode me dar a pessoa. Uma hipótese de que, eu acho que essa pessoa se sente tão magoada com esse assunto, pode ter relação com esse momento da adolescência, pode ter relação com o que aprendeu sobre amor, etc. Num relacionamento, a gente não está se relacionando e pensando o tempo inteiro como uma psicóloga clínica de casais pensa. Então, né? Então, o que Impossível. que significa? Vai exigir que a pessoa faça, a pessoa que está aqui com os seus problemas que estão relacionados às suas dores anteriores ao relacionamento, que ela tenha esse autoconhecimento, que ela faça esse esforço de por que que eu fiquei com tanta raiva disso, por que que eu fiquei com tanta mágoa disso, isso me lembra algum outro momento, é a coisa do autoconhecimento mesmo, e que a outra pessoa, o benzinho, tenha a curiosidade de entender, né? Por que que você ficou tão magoado? Eu quero saber por que que você tá tão magoado. Eu quero saber o que é que isso te lembra. Pra mim, eu não tava fazendo uma coisa que te doer tanto. Então, eu quero saber por que que te dói tanto. E eu entendo que é um movimento difícil, mas é uma coisa que eu sempre peço, assim, é abertura, curiosidade. Abertura, curiosidade. Você tem que estar aberto a falar do que você sente, seu benzinho tem que estar curioso pra saber o que você sente. E vice-versa. Porque aí seu benzinho vai dizer, nossa, e quando você ficou magoado por causa disso, eu lembrei de dores minhas anteriores ao relacionamento. E aí a conversa vai se aprofundando. Porque é só esse interesse no outro que vai te dando a, a empatia de novo, né? Essa capacidade de conexão. Tá, então isso é mais antigo, né? O relacionamento. Entendi. Se você fizer isso como um ataque no meio da discussão, aí acabou-se tudo, né? Mas o que isso tem a ver comigo? Isso aí são traumas seus do relacionamento anterior. E é assim que você trata os traumas do seu benzinho de um relacionamento anterior, sabe? Com essa. Você tem que tratar com carinho, né? Não se desfazendo, se resolve aí, depois a gente se relaciona. Não existe um ser humano na Terra que não tenha a sua bagagem quando vai se relacionar. Então, a gente precisa tratar com carinho essa bagagem também. A gente precisa entender quando é que essa é uma bagagem que é tipo assim, sabe nos filmes americanos que a pessoa tem um baú de madeira imenso, assim, é esse baú de madeira e embora você precise carregar ele com cada mudança que você faz, ele fica lá. Ele é um baú que de vez em quando tu lembra que ele tá lá, de vez em quando tu precisa buscar alguma coisa perto e tu olha para aquilo dali, não deixa de existir na tua vida. Mas se você trata essas dores anteriores da sua vida como uma coisa que você carrega junto, se para todo lugar eu tiver que estar arrastando com uma corda esse baú imenso, realmente trabalhar, me relacionar, viver, me divertir vai se tornar muito mais difícil. A gente não se desfaz, é impossível, vai. Você destrói ele volta, aquelas coisas mágicas de filme, né? Você destrói o livro, ele aparece de novo, mas você não precisa carregar ele grudado em você 100% do tempo, né? Então entendi, li esse livro. Você guarda, você continua fazendo coisas diferentes. Eu tenho uma amiga que é psicóloga também, a Vanessa, e ela fala uma frase que eu amo, que é: o que você vai fazer do que a vida fez de você? Tá, você tem uma história de vida até aqui. Beleza. E aí, você vai fazer o que agora? Porque se você ficar preso a uma narrativa de que esses são os problemas que eu tive na minha vida, esses são os traumas que eu vivi, então significa que eu nunca vou conseguir me relacionar de maneira saudável, é isso que você está dizendo para você e você vai procurar coerência nas suas ações, já que você está pensando que é isso que você precisa viver. Então, quando você estiver diante de uma escolha, essa é a escolha saudável, essa é a escolha coerente com a narrativa de história de vida que eu tenho para mim, você vai escolher a escolha coerente, você não vai escolher a coisa saudável. Porque você tá, não, mas essa é a minha história de vida, não, mas aí com o passado que eu tive, eu só posso viver isso aqui. E aí você mesmo tá se amordaçando num negócio que não faz sentido, né? Isso é verdade. Muitas vezes a gente escolhe o que é coerente, esquece o que é saudável, né? Exato. E o ponto da curiosidade que você disse, eu acho muito importante sim. Dentro do relacionamento, ser curioso com o sentimento do parceiro, né?
que você ser curioso, você tentar entender o mundo da outra pessoa, do seu parceiro em si, é fundamental, né? Para construir uma relação e tornar ela, certa, duradoura em si, né? Um alicerce. Isso. É uma linguagem do amor, a curiosidade. É verdade, boa. Não tinha pensado assim. É, uma ótima linguagem do amor em si. E tem uma pesquisa em que, se você criticar uma vez o seu parceiro, como a gente havia dito anteriormente em si, quer dizer em si 5 elogios no relacionamento. Uma crítica equivale a 5 elogios em si. Sim, não entendi. E isso acaba prejudicando muito o relacionamento. Com um relacionamento que tem muitas críticas em si, e poucos elogios, tem mais tendência do divórcio, né? E separado em si. Pensando nessa questão, na prática, como podemos equilibrar isso? Como fazer com que os momentos bons realmente pesem mais do que os desentendimentos em si? Boa. Aí a gente tem que ir com cuidado, porque pode ser para a gente não reduzir, né? Para a gente não tratar como se o problema está em quem critica demais e não em quem fez as coisas que são criticadas, né? Então a gente precisa encontrar como aquilo funciona naquele relacionamento, porque a gente pode ter sim uma pessoa que aliando o que a gente estava falando da história de vida, né? Que aprendeu a ser muito crítica. Então, até quando está tentando fazer um elogio, soa meio como uma crítica. E a gente pode ter uma pessoa que está realmente errando pra caramba. Então, os pedidos, as reclamações, têm um lugar de existir. E elogiar, né, não vai ser o suficiente. Focar apenas no que é positivo vai significar mais uma resignação do que uma... Ah, não, tem coisas boas no meu relacionamento. Dito isto, na terapia comportamental integrativa de casal, a IBCT, que é a que eu estudo, a gente fala sobre aceitação e mudança, que elas andam assim, grudadinhas uma na outra, uma não existe sem a outra. Porque, por exemplo, vamos dizer que está aqui nós dois, eu sou a pessoa muito crítica, vamos dizer que eu cresci com uma família que era o tempo inteiro, sabe? Tu deve conhecer alguém que, tipo, seus pais são complicados e, nossa, essa pessoa ouviu cada coisa na infância e me tornei essa pessoa crítica. Você teve uma vida diferente. Seus pais super amorosos, então, tão amorosos que eles nunca te chamaram a atenção de nada. Então, você é o filho perfeito. Então, você não está acostumado a ouvir crítica, por exemplo. E aí você começa a se relacionar comigo, que faço críticas demais. Aí virou um combo complicado, né? Tudo que você fizer, eu posso dizer, até que ficou legal, esse até que ficou legal te mata, e aí você vai se sentindo cada vez pior. E na minha cabeça, o até que ficou legal é um ótimo elogio. Eu não escutava isso, né? Então a gente cria ligar, aí, meu Deus, casa do jeito mais dolorido possível. O que seria aceitação e mudança num casal como esse? Falando bem superficial, tá? Que uma coisa artificial eu tirei da minha cabeça. Eu precisaria mudar a maneira como eu te elogio, né? Eu precisaria mudar a maneira como eu chamo a sua atenção para me aproximar de você. Eu precisaria aceitar que o jeito que eu falo não é legal, né? Que eu aprendi essas coisas, mas não está mais funcionando. Eu posso falar de uma maneira diferente. Eu precisaria aceitar o desconforto. Eu precisaria aceitar que te magoa, então eu precisaria mudar isso, aceitar isso. Você, por outro lado, precisaria mudar a maneira como você enxerga os meus comentários, porque eu podia mudar, né, me aproximar de você, mas eu ainda vou ter pedidos de mudança para ti. Então, você precisaria passar a encarar os pedidos de mudança não como uma crítica, meu Deus, acabou o mundo, eu cresci ouvindo que eu era perfeito, como assim eu cometi um erro? Você precisaria fazer essa mudança na maneira como você encara as críticas e você precisaria aceitar que talvez eu nunca te elogie como seus pais te elogiaram, que a nossa relação é diferente, que o meu... Nossa, amor, ficou massa. É incrível, porque eu não estou dizendo até que ficou legal. Então, a gente vai aproximando. Eventualmente,
A gente fala muito sobre a gente aceitar o que não pode ser mudado, aceitar que você vai ser sensível às críticas, aceitar que o meu jeito de pedir pode ser meio truncado, às vezes, mesmo eu fazendo esse esforço, e a gente muda o que é possível de mudar, o que é necessário de mudar. Porque, inclusive, eu posso pensar que o problema está em eu dizer até que ficou legal, e tu me dizer, não, o problema não está nisso, o problema está que quando você vai reclamar uma coisa, você já chega dizendo que eu sou irresponsável, entendeu? Então a gente muda o que faz sentido para aquele relacionamento, né? Não é, eu não digo o que é que tem que ser mudado. Eu vou perguntando para o casal. E você gostaria que fosse como? O que é que significa? Como seria? De que outra maneira você acha que você receberia melhor isso? E eles vão encontrando o que funciona para eles. Porque senão, se eu dou uma receita, médio prazo eles estão assim, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Já não faz sentido. Precisa partir deles essa mudança. Então, né, para fechar, porque eu sou muito tagarela. É realmente é importante reconhecer o que há de bom no relacionamento, eu concordo. É importante que a gente consiga focar, que casa com a tua pergunta anterior, né, de tipo, os pequenos gestos de agradecimento, de conexão, e a outra pessoa também, a que está sendo, ou que está ouvindo as reclamações, precisa olhar para o próprio comportamento, né? O que é que eu estou fazendo que está resultando nisso. Inclusive, tu já deve ter escutado, ou vocês que estão ouvindo a gente já devem ter ouvido, coisas do tipo assim, só eu faço a conversa difícil, só eu aponto reclamações. E aí a outra pessoa do casal fica assim, eu não tenho reclamações para fazer. Você não tem reclamações para fazer, ou você guarda tudo para você, a ponto de deixar para lá, e quando o seu benzinho chega para fazer uma reclamação, você fica pensando assim, mas por que você está reclamando disso? Eu aguento tanta coisa. Eu deixo passar tanta coisa, você está reclamando disso, né? E aí cria um ressentimento a longo prazo. Então a gente também precisa fazer os pedidos de mudança, a gente precisa apresentar os nossos incômodos para também não gerar esse ressentimento eu acho injusto você me reclamar isso porque eu não te reclamo nada. Entende? Isso é verdade. Pra não virar aquela dívida, né, em si. Eu não reclamo nada e você tá reclamando, vira tipo uma dívida, né? Exatamente. Né, de um agregar um outro. E eu gostei do que você falou que dos elogios, né, que muitas vezes a gente tem certos elogios que a gente aprende em que a gente acha que é o certo, né, porque é o que a gente aprendeu em si, nossos padrões emocionais. Mas a cada relação, cada pessoa pode perceber de forma diferente cada elogio, né? Com certeza. E a cada período da relação também, né? A gente vai mudando dentro de relacionamentos longos. Eu escutei isso de nunca esqueci, uma chefe que eu tive quando eu trabalhei com psicologia organizacional. E ela estava falando do relacionamento dela, ela falou, a gente se escolhe a cada ano. A gente se apaixona a cada ano. Eu fiquei, nossa, isso faz muito sentido. Né? A gente vai mudando dentro de uma relação, e se apaixonando de novo, não gostando de coisas novas que a gente descobre, se apaixonando por outras, e é assim que a gente vai seguindo, né? Nunca é uma relação só. Pode prestar atenção, se você está num relacionamento longo, seu relacionamento já mudou algumas vezes. A gente tem milhares de vidas em uma vida só, em si, em uma dessa prova. É bem isso em si. E pensando nessa questão que você falou que a gente vai mudando, né? E como se você disse, né? Em relacionamentos longos, as pessoas vão mudando. Igual quando eu comecei a namorar a pessoa, eu tava na faculdade. Depois eu acabei tornando pai com ela, avô, mudei de trabalho. A gente vai mudando e as coisas em volta também vai mudando, né? E às vezes, muitas das vezes, né, acabam mudando em direções diferentes em si. Nós, dentro do relacionamento. Pensando nessa questão, como o casal pode navegar essas transformações individuais sem que isso signifique automaticamente o fim da relação? Dá para reinventar isso junto? Ai, que pergunta maravilhosa. A gente parte primeiro do ponto da escolha, né? Só não vai ser possível, primeiro, quando são coisas muito, assim, são irreconciliáveis, sei lá. De novo, o exemplo, né, se a gente fosse um casal. Você quer ser pai, eu não quero ser mãe. Eu não sei como seria reconciliar uma coisa tão... Não dá para ter meio filho, né?
Ou a gente tem um Da- filho, ou a gente não tem um filho. Não tem um meio termo. Se a gente não está falando de coisas tão irreconciliáveis assim, se a gente está falando de essas mudanças que vão acontecendo mesmo ao longo da vida, o jeito que... A primeira coisa que vem na minha cabeça de reconciliar é uma conversa muito honesta sobre quais são os medos que você tem. Tipo, eu tô te vendo mudar, né? Tu se formou e antes você dizia que queria morar no Brasil, agora você tá dizendo que quer morar fora. Eu não sei se eu quero morar fora. Eu tô com medo. Esse intercâmbio que você vai fazer significa que a gente vai se separar? Meu receio é esse. Né? Então, do casal ir conversando, à medida que a mudança for acontecendo, e falando principalmente do qual é o cenário que tem na sua cabeça. Por que que essa mudança assusta tanto a gente? Existe uma maneira da gente reconciliar isso? Não, eu quero passar um ano fora e eu quero voltar. Você me acompanha nesse um ano? Seria interessante para você? É possível? Esse tipo de conversa precisa acontecer muito honesta. Porque o que que acontece? A gente faz muito as coisas dentro da nossa cabeça, né? Uhum. Meu benzinho chega falando: caramba, surgiu uma oportunidade aqui de trabalhar fora. Antes do seu benzinho concluir, a sua cabeça muito rapidamente chegou no divórcio. E aí você já tá assim, você vai me deixar. Calma, a gente surgiu a oportunidade. É isso que está acontecendo agora, surgiu a oportunidade. Vamos conversar sobre essa oportunidade? Vamos conversar sobre o que a minha cabeça me contou? A minha cabeça me contou que a gente vai se separar lá na frente. Vamos conversar sobre isso. E aí vocês irem, o casal ir conversando e encontrando as possibilidades para eles. Tem um casal que é a Lua Barros e o Peu Gomes, se eu não me engano. Eles têm um podcast chamado Dilemas, eles falam muito sobre relacionamento também. Falam deles, né? Eles recebem os dilemas dos casais. E eu acho muito legal como eles vão contando, porque eles estão juntos há muito tempo, eles têm 3 ou 4 filhos. E aí eles vão falando dos momentos que eles viveram. Ah, teve esse momento em que você estava muito para fora, você queria muitos hobbies, você queria sair com suas amigas ou com seus amigos. E aí depois teve aquele outro momento que a gente viveu que estava assim. E eles falam, dando os detalhes que eles gostam de dar, de como foi difícil, mas de como eles fizeram para se reencontrar. Tá, eu estava saindo muito e também tinha esse momento que era meu e seu. Então, é possível se reencontrar, mas isso não acontece em uma comunicação muito aberta e, de novo, curiosa do que é que os dois estão sentindo, o que que significa para você morar fora, por que que você quer ir, por que que você mudou de ideia agora, o que que você está imaginando. Porque aí você descobre que o seu benzinho estava tipo assim, cara, se eu não morar fora e não aproveitar essa oportunidade, a gente não vai realizar o nosso sonho de comprar uma casa e aí a gente vai se divorciar. Sabe? O seu benzinho estava num outro cenário, também com medo de um divórcio, e vocês não conversaram sobre isso, né? Aí o divórcio acontece porque vocês não conversaram sobre. Então é bem isso. O que tu acha? Faz sentido? Faz sentido. Tem que comunicar essas questões dessas mudanças, porque, como se diz, às vezes a gente pensa muito além do futuro, né? O divórcio é o pior coisa, cenário possível, né? A gente Uhum. sempre o pessimismo, né? Aparece. Questões. E pensando nessa questão, das conversas, né? Que é preciso ter essas conversas em si, mais íntimas, conversa em si. E a rotina pode fazer muito que a gente trate o parceiro no piloto automático. Uhum. Pensando nessa questão, como criar na correria do dia a dia pequenos momentos de verdadeira conversa, intimidade em si, que vão muito além de falar sobre contas, tarefas, de casa em si, deveres. Ótima pergunta. Tem tanta coisa no nosso dia que a gente não pode deixar de fazer, né? Por exemplo, tomar banho, se alimentar, Uhum. trabalhar na maioria, para a maioria dos adultos, né? A pessoa não pode não trabalhar naquele dia. A gente devia tratar essa conexão com a nossa parceria nesse mesmo lugar. Eu não posso deixar de fazer isso. Isso aqui é inegociável. Eu entendo que no dia as 24 horas não são as mesmas para todo mundo. Então, se a gente está falando de um casal que vive no privilégio de trabalhar os dois home office, o tempo vai ser gerido de um jeito. Se a gente está falando de um casal que os dois trabalham fora, 2 horas de condução para ir, 2 para voltar, a gente está falando de outro. Para cada realidade, a gente vai precisar encontrar o momento do casal que vai ser negociável. Vocês vão tomar café da manhã juntos? Sara, não dá tempo, eu acordo 5 da manhã.
Então não vai ser o café da manhã, vai ser uma outra coisa. A gente não vai tomar café da manhã juntos, mas a gente vai. Eu vou te acompanhar até você adormecer, né? Pensando, sei lá, num casal que trabalha turnos trocados. Você vai dormir às 10, eu tô indo trabalhar às 11, então eu vou ficar com você até você adormecer. Da gente encontrar esses momentos de conexão e fazer esse esforço de, tá, a gente falou sobre as contas de casa e agora eu quero saber como foi seu dia, né? Vi esse meme e lembrei de você, né? Às vezes a conexão é assistir os vídeos no TikTok que você favoritou para você mostrar para a pessoa depois. Cara, eu achei esse vídeo a tua cara, deixa eu te mostrar, né? E aí vira aquele momento. Porque também eu não acho que dá para exigir que, não, todos os dias a gente vai ter uma daily, como a galera tech fala, né? A gente vai ter uma daily, a gente vai falar o que foi que você fez hoje, o que você vai fazer amanhã, quais são os pontos para os próximos dias. Não há essa necessidade. Mas é um momento que vai ser do casal. A gente vai tomar banho junto quando chegar do serviço. A gente vai negociar o horário do café da tarde, o jantar, mas precisa encontrar um tempo para ter para o olhar nos olhos, largar o celular um pouquinho, né? Realmente estar na presença do outro, mesmo que vocês estejam com raiva, né? Se vocês vão, sei lá, tomar café da manhã e vocês estão chateados um com o outro, ninguém vai dar uma palavra, mas vocês vão estar na mesma mesa. Isso é importante, porque é muito fácil, como você falou na sua pergunta, é muito fácil se perder na rotina e o seu parceiro virar um roommate, assim, um colega, né? Você divide ali os espaços comuns da casa, mas você está no seu escritório, ele está no dele, ou então você sai para trabalhar, não dá oi, você fala, tá, trocou a fralda do bebê, tá bom, obrigada. E aí vai se criando um muro, um distanciamento tão grande que vai ficando realmente mais difícil essa reconexão, vai exigindo mais. Se de hoje para amanhã exigiria de mim meu bem, vamos conversar. Se isso demorar um mês, talvez essa frase já não surta mais efeito, né? Então a gente não. É ideal que a gente. Tem que haver esforço, gente. Não existe um relacionamento sem esforço, né? Essa ideia de não, mas se relacionar tem que ser leve. O que você quer dizer com leve? Se você estiver falando para mim que se relacionar tem que ser leve, no sentido de não é para ter violência, concordo. Agora, se você disser que relacionar tem que ser leve, no sentido de a gente não pode discutir nunca, não tem que ser, eu não preciso me esforçar para passar tempo, para escolher tempo, tem que ser assim, natural. A gente não é mais adolescente, né? Isso funciona quando a gente é um adolescente, faz sentido pensar assim, mas depois não faz mais. Isso é verdade. Concordo contigo, não dá pra pensar nisso quando a gente é adulto já. E pensando nessa questão do tempo de ficar juntos, é super importante ter esse tempo de ficar junto, né? Mas como você disse, muitas das vezes é ter o cansaço, né? 2 horas indo, 2 horas voltando, 5 horas de trabalho ou mais em si. E muitas das vezes os casais reclamam que quando finalmente tem um tempo juntos, estão tão exaustos que não conseguem aproveitar aquele momento juntos, né? E pensando nessa questão, como que o casal pode equilibrar a necessidade de descanso individual com a manutenção da conexão a dois? Existe culpa em priorizar o próprio cansaço em si? Ai, que interessante. Fica um conflito em mim quando tu faz essa pergunta, porque realmente, né, qual é a medida do esforço, qual é a medida do eu tô muito cansada, cansado? Eu acho que não existe uma resposta de bate-pronto para isso, porque são tantas camadas, né? Se a gente for pensar, contextualizar esse casal numa vida de produção que a gente vive, né? Você tem que produzir mais, tem que produzir mais. E precisa produzir mais porque a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas que a gente quer. A gente precisa de dinheiro para o básico do básico. Então, realmente, quando você fala cansaço, eu conecto a essa lógica da vida cotidiana. A gente também pode pensar num cansaço falando de uma pessoa neurotípica. Então, para mim, pode não ser muito cansativo a rotina que eu levo, mas se eu estou falando de uma pessoa que está no transtorno do espectro autista, vai experienciar as coisas de um jeito diferente, o cansaço vai ser diferente. E outros transtornos, outros espectros, né, de questões psicológicas, psiquiátricas. Então, isso tudo vai ter que ser levado em conta. Eu acho que aí entra um combinado do casal bem específico, assim, eu não consigo te dar
uma coisa mais clara do que pedir que as pessoas conversem sobre, né? E se for possível, se eu tentar imaginar aqui coisas práticas para esse descanso acontecer sem prejudicar a relação, é só se for conversado. Tipo, eu preciso passar um tempo só, isso não significa que eu não te amo. Eu É, preciso, né? Eu preciso me reorganizar, eu preciso pensar um pouco sobre mim, mas não significa que a sua presença na minha vida não é bem-vinda. É por esse momento, né? E se for o caso, descansar junto, né? Assim, arma os dois, tá cada um numa rede, tá, vocês estão deitados na mesma cama, mas não estão se falando, né? E para algumas pessoas a presença também pode ser um estímulo, né? Então, talvez não estar no mesmo cômodo, mas estar na mesma casa. Que esse é um exercício também que eu peço para os casais fazerem, que é de secretamente notar a presença do outro, sabe? A gente tá numa festa, eu não tô falando com você, né? Você que é o meu benzinho, a gente não tá se comunicando, mas eu sei que você tá aqui, né? Eu consigo ouvir tua risada, então eu penso, estamos nós dois no mesmo ambiente. Esse também é um jeito de se conectar, né? Eu não sei se eu consegui te responder, mas é porque me fez pensar bastante mesmo essa pergunta. conseguiu em si. Conversar, né, sobre esses momentos de atividades são importantes no relacionamento. O silêncio não é ruim de relacionamento, às vezes até é bom em si. Exato. E a segurança e presença é super importante. E, indo para outra questão, a questão do sobrecarregamento, ele é muito presente no relacionamento, principalmente para as mulheres em si. Das tarefas de casa e da vida. Pensando nessa questão, como o casal pode fazer para dividir essa responsabilidade de um jeito que ambos se sintam parte de uma equipe, né? E não de uma forma explorada em si. É boa. Eu sou uma mulher e estou me relacionando com um homem, né? Meu marido, o Douglas. E ele foi criado culturalmente, eu não dou botando a culpa da minha sogra, maravilhosa, mas culturalmente ele foi criado a pensar, a enxergar o mundo de uma maneira muito diferente do que foi exigido de mim, culturalmente, né? Reconhecer, colocar a gente dentro do contexto é muito importante. Então, se a gente for pensar aqui na tríplice contingência, que eu estudo como psicóloga comportamental, a gente tem a espécie, então, o fato de nós dois sermos humanos, existem certas exigências, existem certas coisas que a gente consegue e outras que a gente não consegue fazer porque somos humanos. O fato da gente estar nessa cultura, eu como uma mulher cis, branca, ele como um homem cis, negro, a gente tem que contextualizar isso também. Estamos no Brasil, a nossa classe é essa, a gente frequenta esses círculos, isso é importante, e tem a história de vida, né? Então a gente falou de espécie, cultura, agora história de vida, que é o que eu estava te falando no começo. Eu fui criada de um jeito, ele foi criado de outro. Com tudo isso na mesa, a gente precisa falar sobre o que é sobrecarga, a gente precisa falar sobre o que é parceria e o que é ajuda, porque o que é que vai funcionar para dividir as tarefas para cada casal, né? De uma maneira que os dois sejam responsáveis pela manutenção daquela vida. E aí, quando eu falo manutenção da vida, eu tô até ampliando, assim, eu não tô mais falando de tarefas de casa, mas também da parte emocional de um relacionamento, né? A gente entra numa relação cheia de pressupostos já. A gente já começa a namorar pensando, essa relação vai ser com certeza monogâmica, isso aqui é inaceitável, isso aqui não é, e a gente costuma nem conversar sobre essas coisas. O que é do que você sente ciúme, o que é sobrecarga, enfim. A gente faz a mesma coisa quando a gente está falando dessa parte tanto prática como subjetiva. Muitos casais vão morar juntos e eles não falam sobre como é que a gente vai dividir as tarefas, como é que a gente vai dividir o dinheiro. A gente vai trabalhar com renda familiar ou a gente vai fazer uma proporção? Ou a gente ganha igual, então vai ser metade, metade. São coisas que precisam ser conversadas antes de morar junto. Tipo, pelo amor de Deus, antes de vocês juntarem as coisinhas, tenham isso em mente, né? Saibam que, por exemplo, se você cozinha e seu benzinho não,
O seu benzinho vai aprender a cozinhar antes de morar com você? Vai aprender com você? Ou você tá ciente de que é você que vai cozinhar a maior parte das coisas da casa e por isso, então, vocês vão combinar uma outra coisa para que o seu benzinho participe mais de uma outra atividade que não você. Isso vai depender muito de casal para casal. Mas a gente precisa ter em mente os nossos pressupostos e como que a gente vai trabalhar eles. Como é que eu torno isso mais claro? O fato de eu ser uma mulher que se relaciona com um homem, ele foi socializado como ele foi socializado. Então, assim, eu sei que, mesmo meu marido sendo maravilhoso, ele é um homem. Vão ter coisas que ele vai fazer que eu vou ficar, meu Deus do céu, como você não percebeu isso? E eu vou precisar falar uma coisa que para mim é óbvia, porque eu fui socializada de um jeito diferente. Isso vai acontecer, né? Qual é a contrapartida? Como eu falei lá no começo da nossa conversa, isso não é um destino, né? Eu fui socializada de um jeito e de outro, mas não significa que ele não pode mudar. Não significa que ele não pode prestar atenção em certas coisas. Não significa que eu não possa mostrar para ele as coisas que eu aprendi e a gente ir conseguindo se encontrar nesse meio. É muito importante autoconhecimento nessas horas, porque às vezes a gente entra na relação pensando, não, beleza, tá tudo bem, eu sempre vou fazer o almoço e você sempre vai lavar a roupa, por exemplo. E aí parece que tá tudo bem, você se sente bem. Não, eu concordo, tá funcionando. Do meio pro fim, você pode começar a ficar incomodada com alguma coisa. Tá, mas eu tô cozinhando todo dia, eu não. E aí você começa, tá, eu cozinho todo dia, mas eu não vejo ele lavar a roupa todo dia. Ele lava a roupa quando junto o suficiente. Eu não posso deixar de cozinhar. Se eu deixar de cozinhar, a gente não tem comida. E você começar a sentir essas coisas. Entra a parte do autoconhecimento para você entender o que é que está te incomodando, como é que você vai conversar com o seu benzinho sobre isso, e o quanto daquilo dali é intrínseco à atividade. Essa frustração e agora eu tô falando de mim mesma, eu adoro cozinhar, mas eu me sinto muito frustrada quando eu penso, meu Deus, eu podia não cozinhar todo dia, mas eu escolho. Eu escolhi cozinhar todo dia, e hoje era um dia que eu não queria cozinhar. E aí, essa frustração não tem nada a ver com ele, sabe? Não é, eu posso até olhar para ele e pensar, podia fazer, né? Podia. Mas o básico ele sabe fazer. A minha frustração não é com ele, a minha frustração é com a escolha que eu fiz. A escolha de gostar de cozinhar e escolher não fazer marmitas, escolher não contratar uma pessoa para fazer comida pra gente. A minha frustração vem desse lugar. E a minha frustração vem também de pensar, eu gostaria que você fizesse comida também, você não sabe. Mas isso tem a ver com como eu me sinto. Não tem a ver só com o que o meu benzinho faz ou deixa de fazer. Né? Então, é a parte do autoconhecimento que vai te fazer conseguir dizer para o seu benzinho, eu não gosto de cozinhar nos dias em que eu estou cansada. Nos dias em que eu estou cansada, pensar em cozinhar me faz sentir raiva de você. E eu sei que você não fez nada especificamente para isso. Só estou te dizendo que é assim que eu me sinto. E aí, quando a gente consegue comunicar, seu benzinho pode, em contrapartida, dizer, nossa, amor, não, beleza, então não cozinha hoje não, a gente pede, a gente sai para comer, ou se não é uma possibilidade de pedir eu sair para comer, não cozinha não, eu vou fazer arroz e ovo, que é o que eu sei fazer, eu vou fazer arroz e bife, que é o que eu sei fazer, a gente come, né? Conseguir comunicar também desse jeito, com mais clareza, ajuda nesse encontro. Eu não sei se eu consegui te responder, porque eu acho que eu fui me perdendo nos meus pensamentos muito acelerados, mas no final a gente volta para o papo da conversa, né? E de novo, tenham cuidado com quem vocês se inspiram, né? Uhum. Tem um movimento muito de colocar de novo as mulheres você tem que ser uma mulher assim, tradicional, fica em casa, darará, e o homem tem que ser assim, assim, assado. Para quem quer viver essa vida, não tem nenhum problema com isso, né? É uma escolha pessoal. Mas a gente precisa entender que isso não vai funcionar para todo mundo e que isso traz sofrimento também, né? Ou mulher que pensa, eu só vou ficar em casa, eventualmente ela pode se perguntar, nossa, mas eu podia ter trabalhado, né? Tem um sofrimento aqui, que eu podia ter feito outras coisas. O homem que pensa, não, eu tenho que ser o provedor, ele também vai sofrer, porque ele vai se sentir pressionado a isso. Eu sou a única renda dessa casa, se alguma coisa acontecer, a minha família não vai ter
as coisas que eu gostaria que a minha família tivesse. Se alguma coisa acontecer, o meu benzinho não tem como me ajudar financeiramente. Também existe um sofrimento desse lado. Então, tenham cuidado com as inspirações de vocês. Pensem na vida de vocês, o quanto isso se encaixa no que você quer viver. É, olhem para o máximo de perspectivas possíveis, porque cada escolha Verdade. tem o seu ônus e o seu bônus, né? Tem mesmo. Tem que tomar cuidado nessa questão. E conseguiu responder bem, os combinados, né? Se eu trabalho até as 8 horas da noite, vou chegar cansado, o meu benzinho pode muito bem arrumar a janta, preparar tudo e tudo mais, né? Esse combinado é importante. Já que chegou primeiro em Exato. casa, né? Uhum. Exato. E eu também gostaria de acrescentar, Carlton, que a gente precisa ter flexibilidade em tudo na nossa vida. Então, tá Verdade. bom, o combinado é que meu benzinho faz o jantar porque eu chego às 8. Mas se for um dia que meu benzinho também tá muito cansado, será que pedir comida não era uma ideia? Será que comer uma coisa mais simples não era uma ideia? Ou será Verdade. que. Porque pode acontecer um dia de você ter tido um dia tão massa no trabalho que 8 da noite você está com energia para fazer um carbonara para vocês dois. Então, né, a gente pode ter essa flexibilidade. O importante é comunicar, é dizer assim: olha, hoje eu vou precisar de ajuda para fazer o jantar, porque eu tô só a capa da barata, não tenho energia. Você me ajuda? Tá bom, eu tô cansado também, mas eu consigo te ajudar um pouquinho. E a gente vai caminhando com flexibilidade. Isso faz a gente se sentir tão bem um com o outro, que no dia seguinte, a possibilidade de você, mesmo cansado, olhar para o seu benzinho e falar assim: meu bem, hoje você quer ajuda? Seu benzinho pode lembrar: não, ontem você me ajudou, não, meu amor, pode ficar tranquilo, hoje eu faço, né? E aí vocês vão conversando, pelo amor de Deus, conversem, digam o que vocês estão pensando e sentindo, com Verdade. delicadeza também, mas digam, porque é isso que torna uma relação saudável. Uhum. Isso é verdade. E pensando nessa questão, muitas das vezes no relacionamento, né, a gente espera que o parceiro adivinhe o que a gente está sentindo, né? O que está sentindo ou precisando. Eu tô precisando de comer agora. Tô irritado e tudo mais, mas meu benzinho não percebeu isso, mas quer tentar adivinhar isso, né? Pensando nessa questão, como esse casal, né, pode criar um ambiente de tanta confiança, seja natural e seguro, falar até sobre nossas inseguranças e desejos mais frágeis em si. Ai, boa. Duas coisas. A primeira delas é que a construção dessa confiança, ela se dá na exposição, né? Você precisa falar como você se sente, ver como seu benzinho reage, para daí você ver se você se sente seguro para fazer isso outra vez, ou se aquela relação não vai ser segura para falar do que você sente, né? Essa é a primeira parte. A segunda é a de que não existe só, não são só flores se relacionar, né? Então, se vulnerabilizar, falar das coisas doloridas, vai ser dolorido. Escutar seu benzinho falar de coisas doloridas, vai ser dolorido. E faz parte do relacionamento. Não é um pedaço que a gente consegue eliminar. Eu me dei conta agora, te respondendo, que a gente vem falando desde o começo da nossa conversa, basicamente o que fazer para evitar desconforto, o que fazer para evitar. Existe realmente uma parte do desconforto que a gente consegue evitar, que a gente consegue tornar a relação mais saudável, mas a gente não vai conseguir zerar. Porque você só vai deixar de ficar triste, de me ver triste, quando você não me amar mais. Uhum. Aí não vai mais fazer efeito em você a minha tristeza, mas enquanto a gente tiver uma relação, vai ser dolorido para ti. Enquanto você se importar comigo, vai ser dolorido para você ouvir eu dizer que você me magoou. Não tem Verdade. como. Então, eu posso ensinar para as pessoas maneiras de falar dessa mágoa que não piore a situação, mas eu não consigo ensinar um jeito de falar dessa mágoa que seja indolor. Não dá. Então, É, de novo a conversa, eu vou te contar uma coisa que é doída para mim de dizer, talvez seja doído para você de ouvir, mas eu acho importante que a gente converse sobre isso. Todo verdade. crescimento. Uhum. Isso é super importante em si. Até a questão da atração sexual, né, ela vai mudando no relacionamento. E é importante que converse, né, sobre o desejo, sem criar insegurança muito da pessoa, né, Sim, nessa questão. também, com certeza. É uma coisa que
São tantas camadas que a gente está falando de atração sexual. Tem um livro que é Introdução, é Ciência do Sexo, se eu não me engano, o nome do livro. Ele é muito bom, ele é curtinho, assim, todo introdutório, eu também recomendo muito, porque vai te dar, tem uma parte que fala sobre a atração sexual e fala de como que coisas podem impactar ali. A gente está falando de atração sexual do tipo, eu não acho mais você atraente, ou a gente está falando de atração sexual do tipo, eu tô me sentindo minha autoestima tá tão baixa que eu não consigo me achar atraente, portanto eu não consigo iniciar contato sexual com você porque eu não tô me sentindo bem. São muitas camadas. Eu tô tendo uma questão fisiológica, eu não tô conseguindo ficar ereto, eu não tô conseguindo relaxar o suficiente para sexo com penetração, porque outras coisas estão acontecendo, isso é fisiológico, isso é psicológico, são muitas camadas. De novo, é uma coisa que vai precisar ser conversado. Não dá para, tipo, ali durante a relação sexual, alguma coisa aconteceu que não foi como vocês esperavam, aí fica cada um na sua e espera a próxima vez. Porque o que vai acontecer? Você pode gerar ali um pareamento. A pessoa pode parear. Você não sabe exatamente o que foi que deu errado, mas você tem uma ideia na sua cabeça. Não, eu acho que o que foi ruim é porque ele não me acha mais atraente. E aí você vai tentando resolver uma coisa que você não sabe se é esse o problema. Você não vai saber se você não perguntar o que foi que aconteceu. Você pode estar pensando, ele não me acha atraente, então agora vai ser sempre com a luz apagada. E o seu benzinho podia estar pensando assim, meu Deus, como eu vou fazer para pagar aquela conta? Tinha nada a ver com o seu corpo, com essa atração, né? Quando você falou de atração, eu também fiquei pensando em como os relacionamentos mudam de status, vamos dizer assim. Começa fechado, monogâmico, pode ficar aberto, ou ventilado, ou poliamoroso, assim, tem outras possibilidades, e que, de novo, vai recair na conversa, né? É inegociável para mim viver outros relacionamentos, e isso não significa que eu vou deixar de te amar. Você consegue me acompanhar nessa? Consigo. Vamos. Não, não consigo te acompanhar nessa. Aí fica para mim a escolha. Eu vou continuar com você e abrir mão disso que era importante para mim, ou eu vou. Tudo vai ser com base na conversa. Não existe telepatia quando a gente está falando de relacionamento. E a gente tem que parar de cair nessa ideia de que eu tô com você há tanto tempo que eu sei exatamente o que você pensa e sente. Por que não? Você não sabe. Se você não perguntar, você vai ficar nas suas conclusões, nas suas ilações, e isso vai trazer mal entendido a longo prazo. Verdade. É super importante nessa questão. E indo para outro ponto, assim, da nossa conversa, para algumas pessoas, falar de amor é difícil de demonstrar em palavras, né? Mas acaba demonstrando com gesto, é muito mais fácil, com um abraço, um carinho, com um chamego em si, né? Pensando nessa questão, como ler e valorizar essas demonstrações de afetos que não vêm em palavra em si? Ai, que legal. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi do devolver o afeto, né? Por exemplo, se a pessoa demonstra com um abraço, é você abraçar de volta, né? Verdade. Se demonstra com chamego, é você dar chamego de volta. Acontece muito nos relacionamentos sem as pessoas entenderem que é isso que elas estão fazendo, porque na verdade a gente faz o que a gente faz, daí a ciência vai lá e pega aquilo que a gente faz e dá um nome, né? Então, a gente faz, o que a gente faz muito no relacionamento? A gente aprende por modelo. Então, eu não era muito uma pessoa de abraçar, mas você abraça tanto que agora eu gosto de abraçar você. Você não era muito uma pessoa de falar, eu te amo, mas eu te disse tanto que agora você diz pra mim também. Então a gente acaba, sabe quando você fala assim, não, a gente tá há tanto tempo junto que a gente ficou muito parecido? É por isso que a gente começa a aprender por modelo a outra pessoa. E se você é o benzinho que fala e a outra pessoa é o que demonstra com afeto físico, na hora que você está recebendo o chamego, fala, nossa, eu adoro quando você me abraça. Que abraço bom, que cheiro gostoso, isso vai, inclusive, reforçando na outra pessoa. Ah, ela gosta disso, eu vou continuar a fazer, e faz a pessoa se sentir reconhecida, né? E se eventualmente você precisa das palavras, comunica também, ou pergunta, né, se for o caso. O que você sente quando eu te abraço? Né? Às vezes a pessoa só não sabe descrever, não sabe por onde começar. E aí vai exigir também o esforço pessoal de aprender sobre o amor. Vai ler, vai estudar, vai fazer pergunta, vai se interessar mesmo, porque
O fato de nós sermos seres humanos e da gente se relacionar com várias pessoas não significa que a gente nasce sabendo amar, não. Não. A gente aprende. Não é ensinar nas escolas, é o amor em si. Mas a gente tem que buscar isso, né? Constantemente. E também existe uma ideia de que o relacionamento é difícil, né? Ah, é porque não era pra ser, né? Tem muito essa questão, né? O relacionamento terminou, a outra pessoa fala, não, é porque não era pra ser, é porque tava difícil mesmo. Pensando nessa questão, como diferenciar problemas normais de uma convivência real, de sinais de que realmente não há mais compatibilidade em si? Boa. De novo, a gente vai precisar da conversa, mas a gente também vai precisar de autoconhecimento. O que que não é. O que que você não tolera num relacionamento, né? Por exemplo, algumas pessoas vão ter baixa tolerância a silêncio, como você falou. Não consigo Verdade. ficar em silêncio. E a outra pessoa tá, pelo amor de Deus, deixa eu ficar quieto só um pouquinho. Vocês vão ter que conversar sobre isso. O que é que significa um para o outro esse silêncio, como conviver com isso. E tem outras coisas, Carlton, que são, como eu posso dizer, são da categoria amor, né? Se um relacionamento não tem comprometimento, respeito, curiosidade, abertura, se um relacionamento não tem o desejo de que o outro seja feliz, se desenvolva, tipo, eu adoro ver você sendo você mesmo, a gente não tá mais falando de amor. A gente tá falando, pode ser uma outra categoria, pode ser um apaixonamento, pode ser assim, nossa, foi muito divertido ter essa relação com você, mas agora eu não sinto mais a mesma coisa. Porque não dá para chamar uma relação que não tem essas coisas de amor. Como te falei, a gente chama de outras coisas. E aí, se essas coisas não existem mais, ou elas estão quebradas, e isso vai estar influenciando no cotidiano. E aí é realmente importante a gente ver, tá? O que é que está acontecendo com a gente que mudou, nossa relação não era assim e agora está desse jeito, assim, como é, isso aqui é um probleminha que a gente ajusta do cotidiano, ou isso é falta de amor e aí por isso não faz mais sentido continuar essa relação, né? E eu até me corrijo que existem relações que continuam e a gente não está mais falando de amor romântico. Tem um livro, eu adoro citar os livros para não citar, né, as pessoas de novo. Tem um livro que chama Casos e Casos. E a Esther Perel, ela fala sobre infidelidade. E aí tem um dos casais que me marcou, eu não vou lembrar o nome deles, mas me marcou muito porque o combinado deles era o seguinte: uma das pessoas do casal era assexual, assim, percebeu que tipo, o sexo não era uma coisa que gostava muito de fazer ou que tinha muito interesse, mas era um casal que amava a companhia um do outro, muito parceiros. Um casal que fazia tudo junto, que havia muito respeito, muito comprometimento, mas todo o resto que eu te falei. Mas o sexo não existia mais. E qual foi o combinado que esse casal fez, que partiu deles e que funcionava para eles? Eu não estou interessada, a pessoa que dizia não está interessada em sexo, disse: olha, você vai lá, você botou umas regras, né? Assim, eu prefiro que você contrate, que você se proteja, que você não sei o quê, e a gente continua a nossa vida aqui. E funcionava, sabe? Não, eu não posso dizer que ali não havia amor. É um combinado que talvez não funcionasse para a maioria dos casais, mas para aquele funcionava. A parte ali do que o core da relação estava funcionando, né? Eles queriam estar juntos, os dois estavam conscientes da escolha que tomaram, e aquilo estava funcionando. Para um outro casal, isso seria um grande problema de talvez não desse para eles continuarem juntos, mas ali funcionava. Então, a diferenciação vai de novo nessa conversa, assim, eu não... Existem coisas que são muito óbvias, que não podem continuar, que é quando a gente está falando de violência, de desrespeito, do contrário do que é amor, isso é muito óbvio, mas o restante vai depender muito de casal para casal. E eu lembro de um professor que dizia, um problema só é um problema quando ele é um problema. A gente vai saber se é um problema verificando a intensidade do nosso sofrimento com relação àquilo. O quanto tá sofrido. Sara, não tá, eu não sei dizer se tá sofrido, mas eu tô uma sensação de vazio, de nada. É outra coisa pra gente observar. Então,
a gente vai ter que olhar para o quanto aquilo é um problema para aquela relação específica, o quanto não é, para daí dizer se o casal decidir se continua junto ou não. Às vezes chegam para mim, né? Os casais mandam assim que o primeiro contato, né? Eu pergunto, você está procurando terapia? Porque eu quero saber de você se a gente deveria ficar juntos ou não. Deus me livre, eu sou psicóloga, não sou juíza, eu não vou dizer, né? Eu não vou dizer para você se você deve ficar junto ou não. É uma escolha de vocês. Não existe psicólogo no mundo que te convença a continuar com uma pessoa se você não quiser. A relação só vai continuar se fizer sentido para vocês dois. Aí o que é que a gente vai fazer na terapia? Descobrir se vocês querem ficar juntos ou não, o que vocês estão dispostos, se funciona para vocês, a possibilidade de relacionamento estar se construindo ali. Mas eu dizer se você vai ficar junto ou não tenho possibilidade de fazer isso. Nem interesse. Melhor não. Vai de cada pessoa. Faz sentido, né? Igual eu gostei dessa história que você falou do livro em si, porque o sexo pra ela não fazia sentido, não era algo importante pra ela em si, né? Não era o gesto de amor em si, né? Exato. Né? E pensando em outra questão, a convivência com o casal, sim, pode levar a um hábito de querer controlar ou criticar como que a pessoa faz cada pequena coisa. Igual a pessoa tá cuidando do jardim, não é assim que faz, é de outro jeito, sabe? Ou a pessoa tá cozinhando, não é assim que tempera a carbonara, é assim que se faz. Fazer esses microgerenciamentos, né? Como evitar que esses microgerenciamentos, né, mate o respeito e a admiração do casal em si? Você foi certeiro, assim, mata o respeito e a admiração mesmo. Porque a pessoa que tá, primeiro, né? A pessoa que tá microgerenciando, gente, deve ser muito ansiogênico, ter que pensar em tudo o tempo inteiro. Tipo, eu não vou, meu marido vai fazer o carbonara e no lugar de eu ficar assistindo uma série enquanto ele finaliza, ou tomando um vinho, escutando música sentado, eu vou ficar olhando se ele tá fazendo, sabe? E vai ser muito ansiogênico, você vai estar em sofrimento, larga esta pá e para de cavar este buraco. E a pessoa que está sendo microgerenciada vai se sentir assim, eu não estou livre, eu não consigo escolher nada, assim, tudo você está me dizendo. E eu entendo que a pessoa que está microgerenciando pode ir com intenções de muito amor, né? De tipo, não faz assim que é melhor. Às vezes até nem é grosseiro, assim, às vezes é gentil mesmo. Acho que você devia fazer assim, acho que é melhor assado. O que torna até a percepção de isso é microgerenciamento, isso é uma tentativa de controle mais difícil. Eu entendo que pode vir de um lugar de amor, mas a gente só pode ter certeza que está funcionando, que isso está sendo lido como amor, se a outra pessoa disser que está se sentindo amada, né? Eu só sei que uma coisa é boa e reforçadora se eu olhar para a consequência, não para a atitude, não para o comportamento. E a pessoa que está sendo microgerenciada, você pode estar minando a autoestima daquela pessoa. Você pode estar minando o respeito que ela tem por você. E isso vai separar, eventualmente, esse casal. Então, a gente entra de novo na coisa do autoconhecimento, porque por que você microgerencia tanto? O que significa para você fazer isso? O que você teme que vai acontecer se você não ficar olhando tudo de pouquinho em pouquinho? Você que permite, entre aspas, que o microgerenciamento aconteça, você que está ali dentro daquele ciclo, qual é o seu papel nisso? Não é porque a não ser que a gente esteja falando de relacionamento abusivo, que não é o nosso foco aqui, você está, de alguma maneira, deixando que a outra pessoa diga exatamente tudo que você precisa fazer, né? Você está... qual é o efeito em você quando você escuta aquilo? Porque se está minando a autoestima, pode inclusive virar uma coisa tipo assim, não, eu preciso escutar, né? Porque essa pessoa sabe melhor do que eu. E aí você vai entrando... As duas pessoas vão precisar de muito autoconhecimento para dizer... Me perdoa por fazer isso com você, eu tô fazendo isso porque eu X, e eu tô aceitando você fazer isso comigo porque eu X. Como é que a gente mexe nessa dinâmica pra gente não continuar esse ciclo que tá sendo prejudicial para nós dois, né? Porque geralmente, quando eu penso numa relação que tem um nível de saudabilidade e que tem esse tipo de dinâmica, eu só consigo imaginar que as duas pessoas estão em sofrimento. E aí entra uma outra parte que é assim,
Tem coisas que elas têm uma razão, uma ordem de ser, elas precisam ser feitas de um jeito específico e a outra pessoa não sabe. Então, aqui já não é microgerenciamento, é realmente ensinar. E tem outras que a gente só precisa se preocupar com o resultado. Uhum. Um exemplo, meu marido é o responsável por limpar a casa, ele varre, aspira, passa pano. Eu detesto o modelo de vassoura que ele gosta de varrer a casa. Nunca usaria essa vassoura. Eu nunca passaria o pano na casa do jeito que ele passa. Não gosto. A gente estava até falando disso um dia desse. Mas não faz sentido, não é a minha, na divisão de tarefas aqui em casa, não é a minha atividade. Então, eu não preciso ficar checando se ele varreu, se ele. Não faz sentido eu fazer isso. E se eu ficar dizendo, não, não é assim, tu tem que fazer do meu jeito, que liberdade eu tô dando para ele dentro da própria casa de limpar as coisas do jeito que ele gostaria? Essa é uma coisa que o resultado final é a casa limpa. Existem muitos caminhos para chegar nesse aqui. Vai ter gente que vai lavar a casa, vai ter gente que vai aspirar. A casa está limpa. Vocês dois concordam que o resultado final é satisfatório de casa limpa? Perfeito, ótimo. Tem outras coisas que vão ser assim, sei lá, deixa eu pensar, pagar as contas. Vai ter gente que vai querer. Não, eu prefiro que a gente junte, a gente passe tudo no cartão e a gente paga a fatura depois que ela atrasar, porque é melhor que a gente tenha o dinheiro, é melhor que, tipo, tem outras coisas que vão ter um resultado diferente. Se vocês concordarem com o resultado, os caminhos diferentes de chegar lá, tá ótimo. Outras vocês vão precisar que vocês escolham um jeito de agir, porque o resultado que vocês querem só vai ser alcançado através daquele caminho. Aí vale uma conversa, né? Sei lá. Que maneira que a gente cuida, onde que a gente investe nosso dinheiro? Que medicamentos a gente dá para o nosso filho quando ele adoece? Tem coisas que vocês vão ter que concordar e seguir o combinado. Outras que a pessoa vai poder ter liberdade de fazer o que ela quer fazer, do jeito que ela quer fazer, porque o resultado vai ser o mesmo. Verdade. É o que importa em si, né? E como você falou, né, alguns comentários podem acabar minando a confiança do outro, né? Como que essa pessoa pode identificar quando as palavras que a gente diz, né, mesmo sem má intenção, estão passando a mensagem que o parceiro não é bom o suficiente em si? Ai, que pergunta maravilhosa e que tema delicado. Tem palavras que elas simplesmente não deviam acontecer no relacionamento, né? Vamos Verdade. começar por aí. Tem comentários que eles não deviam acontecer no relacionamento. Tem conectivos que a gente não devia usar. Por exemplo, aprendi isso assim cedinho na faculdade. Tá atendendo? Eu não vou. Tu vai me dar uma resposta e aí eu vou pensar assim: vixe, Carlton não respondeu o que eu perguntei. Eu não vou dizer, Carlton, certo, mas. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque esse mas tá né? Dá uma ideia de contradição que vai fazer com que o meu cliente sinta assim a possibilidade, né? Eu não tenho como controlar isso. A possibilidade é de, vixe, será que eu não respondi o que ela queria? O que ela quis dizer com esse mais? Será que ela não. Eu vou causar uma outra coisa. Então, essa é uma palavra que eu diria para evitar. A outra é se escuta. Isso é um elogio? Dizer até que ficou bom é um elogio. Você se sentir elogiado com isso? Eu acho que não. Outra coisa, o corpo do seu benzinho, né? Dizer, acho que você precisa perder uns quilinhos, acho que você precisa. Você não tá forte o suficiente, eu queria que você fosse mais forte. Gente, não é assim que vocês falam sobre isso, né? Se é importante para o casal um corpo X ou Y, pelos motivos que eles têm, conversem com isso com delicadeza, porque você pode estar chegando, como você falou, você pode estar acabando ali maltratando uma pessoa sem você perceber, ou às vezes com a intenção, né, de maltratar. Então, é outra coisa que eu acho que precisa ser dita. Tenham cuidados com críticas a coisas que você não pode mudar. E, principalmente, nunca critique um sentimento. Então, por exemplo, você pode não gostar daquele parente da sua esposa, né? Você acha aquela pessoa um asco. Mas a sua esposa concorda, essa pessoa não é muito legal, mas a sua esposa tem uma história com aquela pessoa. Então, você não pode, quando a sua esposa estiver dizendo assim, ai, tô com pena do fulano, você não pode dizer assim, pena? Tu tá com pena daquela pessoa? Aquela pessoa é terrível, eu não acredito que tu tá assim.
você não tá criticando mais a pessoa que você não gosta, você tá criticando seu benzinho. Então, no lugar de você dizer, de criticar um sentimento, você valida. Ah, meu bem, eu entendo que você esteja com pena, é uma situação difícil. Continuo achando ele um merda, mas eu entendo que você sinta isso que você tá sentindo. Sabe, tem outro jeito de você falar do que você quer dizer, que não seja invalidando o que seu benzinho sente, que não seja magoando. Porque quando você fala sobre, dessa sua pergunta de como ter uma conversa assim que você diminua a outra pessoa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é os sentimentos, porque você também pode diminuir alguém quando você tá tentando deixar ela pra cima, tipo, se eu chegar pra te dizer assim, ai, minha autoestima tá muito ruim, eu tô me sentindo horrorosa, você vai estar me atacando se você disser assim, eu não acredito que tu tá se sentindo horrorosa, né? Você vai estar me validando se você disser, ô, meu bem, que merda sentir isso, né? Eu te acho tão linda, eu queria que eu dizer que eu te acho tão linda fosse suficiente, sabe? Tem outro jeito de você dizer que não seja, de novo, atacando seu benzinho ou o que ele sente. Te Muito melhor. respondi. Respondeu. Muito melhor, assim, fazer esse tipo de comentário. E pensando na questão, a segurança dentro do relacionamento é super importante. A gente tá seguro com o outro para contar o que nossos sonhos, nossos medos em si. Pensando nessa questão, como construir uma segurança tão profunda no relacionamento a ponto de nos sentirmos completamente à vontade para contar ao outro até nossos sonhos mais secretos e medos mais bobos em si? É de novo conversar e se expor, né? Se você contar uma coisa Vulnerabilidade. boba, você contar uma coisa boba, como você falou, uma coisa profunda, e a reação for ruim, seu benzinho não vai querer contar de novo. E eu entendo que, por exemplo, a gente sente o que a gente sente. Então, por exemplo, se tu fala pra mim que o teu sonho é morar fora e o meu sonho é ficar aqui, que o teu sonho, no melhor, tu fala pra mim que o teu sonho mais profundo é se tornar ator, modelo internacional. Tu quer se tornar um modelo, tu quer morar fora, tu quer modelar. Eu posso, na hora que eu ouvir isso, eu posso ficar com medo. Eu não quero morar fora. Isso significa que a gente vai ter que separar. Isso significa, meu Deus, como é que vai ser isso? Então, eu também vou ter sentimentos quando você me contar os seus sonhos mais profundos ou suas coisas bobas. É importante que eu entenda o que eu tô sentindo, que eu também valide o que eu tô sentindo, mas que eu valide o que o outro tá me contando. Tá, esse parece um sonho muito importante para você. Eu fico com um pouco de medo. Mas eu queria que você me contasse mais sobre esse sonho. Eu queria, né? Não estou dizendo para você, para as pessoas guardarem o que elas sentem diante de um medo, diante de uma coisa boba ou diante de um sonho profundo, mas que ao falar do que você está sentindo, você não magoe o outro. Ah, teu sonho é conhecer a Disney. Eu ficar assim, a Disney? Sério? A gente tem um mundo inteiro que quer conhecer a Disney. Isso é muito dolorido. Você pode dizer, meu bem, não é o meu sonho, mas eu te acompanho, tudo bem, assim. Acho meio, mas a gente vai, então você não precisa transformar aquilo num ataque, né? Então, eu gostaria que a gente poderia conversar por horas em si, né, sobre outras questões, mas tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados que fizeram a entrevista, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Ah, que eu gostaria de ter sabido antes sobre o amor, que ele não é indolor, que não é só fofo, que não é só beijinhos e chameguinhos e coisas do tipo. Porque se eu tivesse entendido mais nova que o amor também tem a parte em que a gente tem conversas difíceis, que amar alguém é também dizer não, aqui você me magoou, esse é um limite, eu não quero. As coisas teriam sido mais leves. Eu acho que eu teria sido uma parceira melhor antes. Porque eu acho que eu me tornei uma parceira boa, muito boa, eu me acho, né? Ele pode, não sei se ele discordaria. Mas eu acho que eu me tornei uma parceira melhor depois que eu aprendi essas coisas sobre o amor. Porque enquanto eu vivi o meu relacionamento pensando, tá, eu tô sentindo desconforto, eu preciso resolver isso. Não gostei de sentir isso aqui, a gente precisa eliminar. O que que a gente vai fazer para nunca mais acontecer isso? Eu teria vivido as coisas de um jeito mais leve.
Por mais, deve ser meio ambíguo, né? Saber que o amor não é leve faria com que eu vivesse o amor de maneira mais leve, mas eu me cobraria menos, eu me culparia menos, eu cobraria menos também coisas que são naturais, assim, eu lidaria melhor com sentir ciúmes, eu lidaria melhor com ficar com raiva, eu lidaria melhor com muitas outras coisas que só foram possíveis para mim depois que eu comecei a estudar, depois que eu fiz terapia, depois que eu comecei a ler a Bell Hooks e entender, isso aqui que é amor, né? Então, eu acho que saber que o amor também dói teria mudado muita coisa para mim. Isso é verdade. E eu quero agradecer a psicóloga Sala Valentino pela entrevista. Vou deixar agora o espaço dela se despedir e falar sua arroba no Instagram, seu trabalho. Perfeito. Obrigada, Carliton. Obrigada a quem escutou. O meu arroba hoje tá Sara, com H no final, Benzinho. Mas se mudar, vocês botam Sara Benzinho, psicóloga Benzinho, vocês vão me achar no Instagram. E muito obrigada mais uma vez, Carliton, pela conversa, por me fazer pensar, por me fazer trabalhar aqui a cabeça para te dar respostas que funcionassem com ética, com cuidado. Espero que as pessoas gostem. Espero que te ajude no teu trabalho, na tua pesquisa também. Estou à disposição. Tá. Ajudou bastante, gostei bastante da nossa conversa. Foi ótimo. Bom, um abraço para ti, então. Um cheiro. Até mais. Até mais.